Deus seja para sempre e eternamente louvado, não só na minha vida, mas também como na vida de todo aquele que nele crê. Igreja de Cristo, mais uma vez eu saúdo a todos nós com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aqui na minha Bíblia, no livro de 1 de Samuel, capítulo de número 15, a partir do versos de número 22 e 23, diz assim a palavra do Senhor. Porém Samuel disse: tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Pega o espírito da palavra. Eu quero trazer nessa hora ao teu coração, para a tua alma, uma mensagem que está acima de um bálsamo, uma mensagem que vai contribuir para a salvação da tua própria alma. Igreja de Cristo, muitos na era do passado preferiram sacrificar ao invés de obedecerem a palavra do Senhor. E nesta de querer sacrificar, tentando agradar a Deus com sacrifícios, deixaram ficar para trás as suas próprias almas. E diz a própria palavra, nós vamos ver que desde o princípio, desde os dias de Gênesis, amém? Desde a escritura de Gênesis até a última, que é o livro de Apocalipse, nós vamos ver que Deus vem retratando sobre a mesma tecla. Deus, ele fala constantemente acerca da obediência. Muitos que no passado, por causa da desobediência, seguiram por outros caminhos de sacrifícios, Deus os matou. Deus os colocou em situações sem saída. Deus permitiu com que os seus inimigos matassem tais desobedientes, desde reis até os últimos escalões. Se você vai olhar para mim, aliás, para essa palavra, se você vai olhar para essa palavra, você vai compreender que quando Abraão desobedeceu no tocante ao que dissera a Deus, sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei, e certamente te abençoarei. Quando Deus fala certamente, aí tem dúvida? Aí tem um possivelmente te abençoarei? Vindo para Gênesis, aqui mesmo no livro de Gênesis, onde estamos retratando no tocante à orientação que Abraão, nosso pai na fé, recebera, nós vamos ver que quando Deus falou para Adão e Eva, para não comerem do fruto que estava na árvore do meio do jardim, Deus orientou que que tocassem em todas as árvores e que dos seus frutos pudessem comer, mas da árvore que estava no meio do jardim, dela o homem e a mulher não poderiam tocar, e dos frutos dela não poderiam comer.
disse Deus, no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deus não falou possivelmente, falou certamente. Amém? E o diabo vem trazer um contraste, colocando também o certamente, enganando assim a mulher, dizendo que ele sabe que no dia em que do fruto desta árvore vocês comerem, serão semelhantes a ele. E por causa da cobiça, do olhar atento, foi chegando mais próximo. Eva chegou a comer o fruto da árvore proibida. Eis a razão que o teu e meu sofrimento hoje é fruto de uma desobediência. A desobediência, igreja de Cristo, a desobediência gera dores, a desobediência gera morte, a desobediência faz muita gente afundar, a desobediência faz abater até a vida dos inocentes. Como assim, homem de Deus? Quando Deus falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, certamente lá te abençoarei. Abraão foi, mas foi ainda no lugar em que Deus mandou Abraão ir, que desceu a fome. Surgiu a fome apareceu naquele lugar, e diz a própria palavra que Abraão preferiu sacrificar. Desceu, a palavra diz que ele desceu para o Egito. Olha só, alguém que estava numa posição alta, vantajosa, preferiu descer para ir procurar comida lá embaixo, na terra do Egito. Aquele ato de desobediência, até chegar a ponto de mentir, que Sara era sua irmã, embora a linhagem era esta, mas Sara era a mulher dele. Além de ser irmã, mas ele era casado com ela. É o que diz aí a palavra. Então não tem conversa afiada. Abraão enriqueceu por cima de uma mentira. Abraão esqueceu que tinha que sair daquela cidade, se arrepender, pedir perdão a Deus, se reconciliar com Deus e voltar para onde Deus mandara. Quantas vezes Faraó fez banquete? Quantas vezes Abraão foi convidado como convidado de honra? Quantas vezes se sentou na mesa como convidado especial e como cunhado de Faraó? E olhando nos olhos da sua própria mulher e a mulher nos olhos dele, e dizendo em seu coração: meu marido Abraão, até quando você vai permitir essa sujeira, essa nojeira, essa desgraça, essa mentira? E Abraão não estava nem aí. Abraão estava preocupado, como muita gente se preocupa com as coisas que vão ficar aqui. Enriquecimentos. Foi acrescentando no seu rebanho, foi recebendo presentes por cima de uma mentira, até que Deus decidiu descer aí. E quando Deus decidiu colocar a mão nesse negócio, ele perturbou a Faraó, de maneira que este, quando acordou do seu sonho, perturbado, consultou os seus quimbanda-curandeiros, os seus adivinhas, os seus necromânticos, os seus horóscopos. Ele consulta os seus mágicos, e eles, imbuídos dos espíritos satânicos, eles concluem que a mulher que estava no palácio não era irmã de Abraão, mas sim esposa. E esse problema só cessaria, só pararia, depois que Faraó tivesse que mandar Sara ir embora, junto com seu marido
mentiroso. Ah, como assim? Você chama nosso pai na fé de mentiroso? Apesar de estar na fé, olha a linhagem do nosso pai na fé. Olha o que a mentira constrói. Abraão mentiu, a mesma mentira que ele fez. Isaac também mentiu, que a mulher não era mulher, que era que? Irmã dele. O mesmo espírito de mentira desceu até Jacó. Enganar o seu próprio pai. Quer dizer, o pai mente e o filho também engana o próprio pai. Com o nome do seu irmão. Eu sou Esaú. Não brinca com esses espíritos. Se você não se arrepender, se você não largar esses espíritos, se você continuar com essa bagunça, esses espíritos, eles vão acompanhar você de geração a geração. E se ninguém se redimir, se arrepender lá em frente, eles vão se perpetuar no seio, no interior da tua família. Eu estou aqui a falar de pecados geracionais. Uma geração que se acostumou a fazer abortos. Não se arrepende, não abandona, não larga. Morre nessa condição pecaminosa. E a sua descendência vai abortar, vai fazendo abortos. Até o dia em que alguém ouvir a palavra, se arrepender e abandonar isso. Assim como geração de homens que se masturbam. Não abandona isso, vai se perpetuando. Você morre nessas condições, os que nasceram de você vão viver por esse caminho. E esses espíritos vão acompanhar você de geração a geração e vão se perpetuando nessa família. Tudo o que estás fazendo, igreja, são altares que você próprio está a construir com as tuas próprias mãos. São impérios que você está a construir com as tuas próprias mãos. Mas lá em frente, é lá em frente que vamos encontrar o preço, a fatura. Mas eu quero te apresentar, hoje e agora, um caminho. Um caminho chamado resolução, solução para resolver esse problema. Se você quiser e aceitar. Se você quiser e aceitar, o primeiro grau que você deve usar tem que ser o arrependimento sincero. Quando você se arrepender de verdade, com sinceridade, sem mentira, você vai confessar os teus muitos pecados e os pecados dos teus pais, dos teus ancestrais, dos teus parentes e descendentes. Você vai confessar isso. Ah, mas eu não tenho coragem. Se não tem coragem, isso vai continuar na tua família, na tua vida. Depois que você confessar diante do homem e diante de Deus, você vai pedir perdão por tudo isso que você fez. Depois do pedido de perdão, você vai fazer um voto de abandono total e completo dessas práticas. E prometer para Deus que você não vai voltar mais a fazer essas coisas. Depois disso, você deve aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador da tua alma e se batizar nas águas. Depois desse passo, luta e busca para ter um encontro com Deus. Depois do encontro, Ele vai mudar total e completo a tua vida. Sabe por que muita gente fala mal da vida dos outros, critica, condena? É a falta do encontro. O dia que você tiver o encontro, eu te garanto, com toda a minha alma, nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Amém? Voltando para cá. Fator desobediência. Esse ato da desobediência na qual Abraão cometeu depois que eles saíram da terra do Egito,
roados, chotados pelo próprio faraó, indignado com eles, e ainda os abençoou com mais riquezas. Eles saíram. Abraão, Sara, Ló e seus empregados, e o seu gado, seus montões e montões. Foi ainda na sua saída daquele lugar, caminhando pelo deserto, sol por cima deles, que havia muita confusão no pasto de ambos. Abraão era riquíssimo, Ló também era rico, também tinha muito gado, de maneiras que já havia muita confusão entre pastores que pastoreavam suas ovelhas, a ponto de Abraão ficar indignado com tal situação, porque Ló fez muitas críticas mais. E Abraão decidiu parar a viagem por aí. Se colocou diante do sobrinho, dando-lhe a oportunidade de escolha. Se você for para o norte, eu irei para o sul. Se for para o leste, eu irei para o oeste. Se você for para as campinas verdejantes, eu irei para o deserto. Escolhe. E Ló escolheu. Ló escolheu descer para as campinas verdejantes. Ló viu a cidade de Sodoma, uma cidade que daria para fazer uma casa de verdade, não mais habitar em tendas. Escolheu descer. E Abraão ficou com a escolha última, porque na verdade, igreja, quando Deus nos aparece, quando Deus nos faz uma promessa, Ele é fiel para cumprir. Não importa em que circunstância você será mandado, aonde quer que você for mandado, transferido no trabalho, transferido em qualquer circunstância, se Deus for contigo, você vai prosperar. Aquele lugar será mudado por Deus através de ti. Mas depois que Ló se apartou, Deus desceu, abençoou Abraão. Só que Deus não esquece. Deus não esquece. Agora, aquele ato de desobediência que Abraão fez aí, Deus falou que por causa disto, a tua descendência, pega o espírito e ouve atentamente a palavra, a tua descendência voltará e serão escravizados na terra do Egito por um período de 400 anos. Esse é o preço da tua desobediência. 400 anos. A tua geração vai pagar. Eu tenho voto contigo, mas a tua descendência vai gemer. Quantos não estão a gemer por causa dos caminhos errados na qual os pais andaram? Caminhos sem volta, comprometimentos com as trevas. Andam de bocas caladas, morrem nessa condição. Mas e a descendência quem está a pagar? Mulheres bonitas no seio de uma família, ninguém casa. Não são pedidas, nunca levadas. E quando levadas, nunca são felizes. Pedidas e não avançam para o próximo passo, casamento. E se chegam a casar, não tem felicidade. É traição acima de traição. Outras têm marido, mas também têm maridos espirituais. Homens da noite. Outros têm mulher, mas também têm mulheres da noite. Mulheres espirituais. Cuidado com os altares
cuidado com os castelos, cuidado com as construções que você tem levantado com as tuas próprias mãos, com as tuas próprias ideologias. Tem coisas que você faz. É lá em frente que você vai pagar o preço. É lá em frente que você vai pagar o preço. Quando Cã, filho de Noé, expõe a nudez do pai, Noé amaldiçoou Canaã, a descendência de Cã, que são os cães espalhados pela sociedade, que vivem a vida escandalizando a vida dos outros. Pega o espírito, toda pessoa que você vê que fala mal, fala boato, fala fofoca, que expõe a vida, os erros, os podres, as caídas dos outros, são cães espalhados pela sociedade, descendentes de Cã. Quantos cães tem no seio de cada família? Só para te dizer que em cada família tem um cão. Como assim? Aquele que você vê que é o mais boateiro, mais fofoqueiro, é descendente de Cã. É um cão que está espalhado aí no seio da família. Aquele que cria escândalo. Esse espírito que tem o costume de seguir muita gente que o segue, dando like, ibope. Mas eu vou te dizer, esse espírito, ele não vai levar você para as portas da salvação. Saul fez Deus usar a boca de Samuel para falar o que falou aí. Tem, porém, prazeres. Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Amado, tem coisas na vida que é só obedecer que vai mudar o rumo, o percurso da tua vida. Porque se você fazer do teu jeito, andar conforme você quer andar, você vai capotar lá em frente. A tua desobediência vai custar muito caro. Se eu, servo de Deus, te disser, pega naquela água e usa aquela água para este fim, é aquela água que o Espírito do Senhor que está dentro de mim apontou, porque é com aquela água que Ele tocou. Só que você não viu o toque. Você vai querer pegar a outra água, porque tem a mesma marca, está do outro lado, tudo é água. Só que uma coisa é a água que Ele tocou e a água que Ele não tocou. Então a obediência, todo obediente, ele vence na vida. Mas Abraão teve muitas qualidades. Abraão, depois disso, passou a obedecer mais e mais ainda, na qual se tornou o pai na fé. Abraão, depois de tudo isso aqui, Abraão entendeu que a obediência é maior do que o sacrifício. A ponto de quando Deus pediu Isaac, o único filho dele. Quando estamos a falar de único, entenda, Abraão teve 2 filhos. O primeiro filho, Ismael, o filho da escrava, da concubina. Amém? O filho da serva de Sara. Mas este não era o filho da promessa. Foi então que Deus mandou esse filho da promessa partir. E Deus cuidaria dele lá em frente. Lhe daria uma nação. Mas eu estou a falar de Isaac. O filho que Deus vem prometendo. Deus voltou a pedir a promessa. Põe no altar. Sacrifica. Mata ele para mim. Põe no fogo. Quantos covardes ouvindo a voz de Deus, ouvem a voz de Deus, covardes homens e covardes mulheres, que Deus chamou com um propósito, ouvem a voz de Deus, o Espírito Santo fala, mas não cumprem, preferem sacrificar do que obedecer. Mas eu vou te dizer uma coisa,
Você que está nessa condição, você que ouve Deus falar no teu espírito, no teu ouvido, no teu coração, cuidado. Eu vou te dizer uma coisa, tudo que é falado no teu espírito, no teu coração, Ele vai te dizer, eu no dia tal, a hora tal, no lugar tal, eu falei contigo. Você ouviu a minha voz e não deu crédito. Continua desobedecendo, continua fazendo do teu jeito, continua sacrificando. É lá em frente que você vai pagar o preço. Porque todo desobediente, cedo ou tarde, ele vai pagar o preço. Não era para os filhos de Arão, Nadab e Abiú, se atreverem a entrarem lá no Santo dos Santos. Lá no memorial de Deus, e levar um fogo estranho naquele lugar. Um fogo estranho. Pega o Espírito. Eles acendem um fogo que Deus não mandou acender e vão levar aquele fogo para acender o incensário. Lugar que Deus havia ordenado, eles ouviram, ordenado que somente Arão poderia entrar lá. E não toda hora, quando necessário. Vai brincando como muita gente brinca, como muitos filhinhos de pessoas que conhecem a palavra, brincam. Lugar que Deus separou, preparou para o pai ou para a mãe, vai deixando os teus filhos indo lá, tocando naquilo que é sagrado. Deus não é teu colega. Deus não é teu colega, nem tampouco colega dos teus filhos. Eu estou falando para você que Deus colocou uma responsabilidade na tua vida. Cuida do que Deus te deu para cuidar. E faça com zelo, com dedicação, com temor e com tremor. Esses meninos, moços, pastores, esse é o termo nos dias de hoje, porque eram sacerdotes. Eles vão lá com um fogo estranho e tentam colocar o fogo estranho no incensário. Esse ato custou a vida de ambos. O Espírito do Senhor estava naquele lugar. E daquele incensário saiu um fogo que se levantou e consumiu ambos na hora. Diz a palavra que eles foram reduzidos a cinzas. Eu não sei como é que está escrito na tua Bíblia, mas na minha Bíblia está escrito que eles foram reduzidos a cinzas. Se transformaram em cinzas. E o furor da ira de Deus se levantou naquele lugar. Deus teve que chamar Moisés. Irado, diz para Arão recolher essas cinzas deste lugar. E naquele tempo, quando o pai perdesse um filho, uma tragédia como esta, ou semelhante, o pai, em forma de humilhação, ele rapava a cabeça, rasgava as vestes. Mas naquele dia, Deus nem queria, nem esse tipo de tradição dentro do seu lugar. Diz para Arão não raspar a cabeça, nem rasgar as vestes e nem chorar. E se assim o fizer, morrerá. Se ele fizer isso, vai trazer tragédias para muitos inocentes.
Arão teve que engolir as lágrimas em seco, deixar o cabelo no lugar e deixar as roupas conforme estavam, e recolher as cinzas dos seus 2 filhos rebeldes, desobedientes. E Deus disse: eu não quero a cinza desses rebeldes nesse lugar. Joga fora, bem longe daqui. Cuidado. Eu quero te apresentar os filhos do sacerdote Eli. Ele tinha qualidades de profeta. Naquela época era raríssimo poder ouvir a voz de Deus. Mas Eli fora escolhido por Deus. Ele teve 2 filhos que estavam com ele no templo. Ele cuidava das coisas de Deus. Ele era o profeta, era a boca de Deus naquela época. Mas ele tinha 2 filhos. 2 filhos, Ofni e Finéias, que decidiram ajudar a afundar o ministério do pai deles. Meu querido amado, minha querida amada, se Deus te chamou, põe fora desse negócio os teus filhos. Joga eles para fora desse negócio. Se você está vendo que eles estão a tentar fazer coisas que vão destruir a tua comunhão com Deus, é melhor tomar providência. É melhor você tomar medidas. Porque já diz o ditado: mais vale estar só do que mal acompanhado. E é bíblico. Quem contigo não ajunta, espalha. Meu querido, quem não fala a tua língua, a língua do teu Deus, vai causar muitas dores para a tua vida lá em frente. É ainda no percurso da caminhada. É ainda no percurso da caminhada. Que quando Ana faz o seu voto e Deus atende, aceita aquela criança para ele. Deus trabalha na criança e a criança nasce. E quando nasce, a criança desmama. Depois de ser desmamado, diz a palavra, Ana foi cumprir o seu voto no altar. Está aqui o voto que eu fizera para com Deus. Entregou o menino nas mãos do sacerdote Eli, uma criança que foi crescendo aí. É daqui a pouco que Deus começa descendo e falando com ele, dentro da casa, dentro da tenda, dentro do templo, dentro do lugar sagrado. O profeta está dormindo, cheio de idade, e filhos matulões, cabeças de pedra, cérebros em greve, que Deus está falando com Samuel, chamando o seu nome. Samuel. Samuel acorda, se levanta, vai até ao sacerdote. Me chamaste? E ele diz: eu não te chamei, vai dormir. Samuel vai para a cama porque ele dormia ao lado do sacerdote, para qualquer eventualidade, porque este já tinha problemas de cegueira, problemas de visão, e pela idade já havia o cancerismo. Ele estava aí para servir o homem de Deus. Ao invés de Deus falar com o seu servo, Deus está falando com uma criança. Pela segunda vez, Samuel, ele levanta de novo, vai ter com seu senhor. Senhor, me chamaste? Eu não te chamei. Vai dormir. E Samuel voltou a colocar a cabeça no travesseiro, dormindo. É pela terceira vez que Deus, com a sua infinita paciência, volta a chamar Samuel. Ele se levanta novamente e vai até lá. Senhor, me chamaste? Ele disse: eu não te chamei. Alto aí. Se você ouvir novamente
diga. Ele falou assim porque ele percebeu que era o Senhor quem estava chamando o menino. Ele ensinou ele, instruiu ele. Amém? Se você ouvir novamente, diga: eis-me aqui, Senhor, o teu servo ouve. Ele mesmo, com a boca dele, instruiu o menino a dizer: o teu servo ouve. Foi pela quarta vez que Deus desceu, falando, chamando Samuel. Quando ele ouviu novamente essa voz, Samuel, ele disse: fala que o teu servo ouve. Depois que Samuel falou isso, é como se estivesse aqui um pai desabafando com uma criança, porque o pai da criança já não ouve mais o seu Senhor. Deus foi desabafando com Samuel. Deus fez promessas de destruição para a vida de Eli e seus filhos. E que dele não haveria descendente para servir a Deus. Porque Samuel Eli ouvira muitas repreensões de Deus e nunca se interessou como muita gente. Deus fala, não se interessa. Deus fala, não se interessa. Deus proíbe, não se interessa. Deus diz não, não se interessa. Vão sacrificando. Vão sacrificando. O cálice das tuas desobediências, o cálice da tua rebeldia, o cálice da tua teimosia, ele está a ficar cheio. E quando começar a transbordar, diz a palavra, porque a Bíblia fala da ira de Deus. Quando o cálice da ira de Deus transbordar, você vai pagar o preço. Por que Deus tem um cálice? Toda vez que a gente peca, desobedece, aquele cálice vai enchendo. E antes de ficar cheio, Deus vai advertindo. Vai nos advertindo. Olha, isso aqui não é bom. Não estou a gostar. É melhor parar com isso. Deixa esse caminho. Deixa esse pecado. Deixa isso. É para eu e você pararmos, refletirmos, nos arrependermos, pedirmos perdão e partir por outro caminho e fazer aquilo que eu sei. Mas as pessoas que gostam de sacrificar, nos dias de hoje, como no passado, vão sacrificando, desobedecendo e fazendo do seu jeito. É já daqui a pouco que o cálice vai transbordar. E quando a medida que Deus mediu passar, quando o que está dentro, o que está sendo jogado dentro, passar da medida, vai transbordar. E quando transbordar, não tem mais volta. Deus vai estender as mãos e Ele vai fazer justiça, ainda dentro desta terra. Está mostrando que Ele é Deus, é soberano, é o Todo-Poderoso, é santo e não admite sujidade diante dele. Cuidado com as tuas desobediências, Igreja de Cristo, porque todo desobediente pagou o preço. A desobediência, a rebelião são irmãs gêmeas, andam juntas. Esses dois espíritos, que na verdade é o mesmo espírito, porque um é pai do outro, um é pai e ao mesmo tempo mãe, um gera o outro. Esses vão levar você à ruína. Você lembra daquele povo que Deus tirou da terra do Egito ao deserto? Todo esse povo, com exceção a Caleb e Josué, Deus esperou que eles nascessem a nova semente. Todos eles
com exceção a Caleb e Josué. Diz a palavra, Deus recolheu todos eles, caíram no deserto. Até Moisés, o condutor, também caiu no deserto por causa da desobediência. Deus manda falar e ele irado, irritado com as ovelhas que não gostam de obedecer à voz do seu pastor. Ao invés de falar, caiu no eixo da desobediência. Bateu na rocha, feriu a rocha. Saiu água, muita água. O povo bebeu, reteve água, deu de beber o seu gado, mas um porém. Depois disso, Deus pergunta para Moisés, por que feriste a rocha? Moisés queria justificar. Deus está lhe perguntando novamente por que feriste a rocha. Tenta justificar novamente, por causa disso, tu e teu irmão Arão não entrarão na terra prometida. Por causa disso, você e o teu irmão Arão não vão entrar na terra prometida. É o profeta e o sumo sacerdote não entraram na terra prometida por causa do eixo da desobediência. Eu quero falar abertamente para você que me ouve, Igreja de Cristo. Não importa se dos 4 cantos dessa terra há um lugar na qual você está ouvindo o teor, a pregação dessa mensagem. Nutre o teu espírito, a tua alma, e guarda isso para você, para toda a tua vida. Não procura qualidades em mim porque eu não tenho. Não procura esses tiques que muitos apresentam porque eu estou lhe sendo sincero que eu não tenho isso. Não procura essas formaturas que muitos têm. Eu não tenho. Eu estou a te entregar o maná com a base. Porque o Deus na qual eu busco e sirvo e obedeço é o Deus que ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. É Ele que levanta e promove as coisas loucas para confundir as sábias. Eu nunca quero ser sábio para atrapalhar as coisas de Deus. Peço-lhe sabedoria para executar e obedecê-lo dia após dia. Obedecer e cumprir a sua palavra. Essa é a sabedoria que um servo tem que pedir. Dai-me sabedoria para te obedecer, para entrar pelo povo, administrá-lo e levá-los a um bom porto, aos caminhos que conduzem à eternidade, de maneiras a serem salvos. Essa é a sabedoria que o homem de Deus tem que pedir. Não é sabedoria para ser rico, para aparecer. Se alguém tem que aparecer entre nós aqui, não sou eu. É o próprio Deus. Que diminua eu mais e mais e mais, para que Cristo cresça. Se uma coxa tem que aparecer, não é a minha, é a dele. Aonde está escrito Senhor dos senhores, Rei dos reis. Se há um nome que tem que aparecer, não é o meu, é o nome dele. Porque está escrito, lhe foi dado o poder nos céus e na terra, e debaixo da terra, sobre todo nome. É sobre esse nome, Jesus Cristo, cujo todo joelho se dobra, e toda língua, como a minha e como o meu joelho, se dobra e confessa, e diz, sou o Senhor, é Deus. O Senhor Jesus Cristo é Senhor e meu Senhor. Amém? Fora disso, igreja, não tem outro caminho. Cuidado com o espírito de desobediência. Ah, mas tudo que você falou aqui
foram coisas que bateram mais no passado. Hoje, escreve o que estou a falar para a tua alma, para o teu ouvido, para o teu espírito. Guarda isso, conserva isso na tua alma. Esconde isso no teu espírito. Põe isso dentro da tua carne e aprende. Nos dias de hoje, a morte pela desobediência, na qual você diz, eu desobedeci ontem, mas eu não morri, estou aqui vivo. Você morreu. Você morreu. Sim, só que você não está vendo a tua morte. A tua desobediência matou uma das áreas principais e espirituais na tua vida. Toda vez que você desobedece, você morre em uma determinada área espiritual da tua vida. Pegou? Guardou? Reteu? Toda vez que um desobediente obedece com as suas próprias mãos, ele mata uma área, uma certa região da vida dele, da vida dela. É assim que você vai morrendo, pouco a pouco, até que seja recolhido esse cadáver que tem te transportado de um lugar a outro lugar. Na tua desobediência, vai ficando pelo caminho a saúde. Vai ficando a saúde. Vai ficando a comunhão. Vai ficando o cajado. Vai ficando o cordão. Vai ficando o selo. As coisas espirituais vão ficando pelo caminho. Só vai ficar a carcaça. Amém? Cuidado com a tua desobediência. Eu espero ter aberto os teus olhos e os teus ouvidos espirituais. Sei que tem muita gente que gosta de pisar em cima dessas pregações e eu quero falar abertamente para você. Não pisa por cima do que você não sabe fazer. Não pisa por cima do que Deus não escolheu você para fazer. Porque dá trabalho. Eu estou aqui todo suado para entregar para você essa mensagem. Essa mensagem que vai contribuir em muito para a salvação da tua alma. Em nome de Jesus. A verdade eu te entreguei. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em nome de Jesus, a verdade eu te entreguei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Fica na paz, igreja. Shalom. Glória a Deus.